Pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, nesse podcast aqui da Remax Parimob e hoje com uma convidada, né, assim que eu tenho um carinho especial porque a gente se conheceu fora daqui, né, Estela Duzzi. Bom dia, prazer, pessoal. A Estela, a gente tem uma curiosidade, né, a gente se conheceu perto daqui, né, perto da Exatamente. loja. Eu e a Vanessa, uma particularidade, né? A gente foi fazer o aperfeiçoamento e aqui na Vox 2U, né? Então entramos numa turma, né, no sábado de manhã para fazer o curso de oratória, desenvolvimento, comunicação e tal, né? Apesar da professora falar que eu não precisava, eu fui lá Foi verdade. e fiz, né? Mas a Vanessa também não precisava, eu acredito que você também não, A mas a gente gente não vai sabia lá. quem que era aluno, quem que era o professor, mas foi muito bom. Mas é bom aperfeiçoar Nossa, sempre. sempre. E lá a gente conheceu a Estela, né? Por acaso. Naquele bate-papo de turma e tal, a gente falou da Remax e ela falou: Ah, eu trabalho com condomínio, né? Isso. Condomínios, Sou trabalhou. síndica profissional, já Então, estou há 8 anos na área. é. E no bate-papo ali surgiu, contei um pouquinho da minha história. E aí, logo na saída, vocês já me apresentaram a oportunidade. A gente já marcou uma reunião na segunda-feira mesmo, isso era num sábado de manhã. E eu falei, gente, acho que é o que eu tô precisando, né? E foi assim, bem no comecinho do curso mesmo. E eu tava procurando uma oportunidade já, né? Já estava com o meu Cresce, eu só não tinha feito a solenidade ainda, tava enrolando um pouquinho para tirar. Porque eu falei assim, será que eu sigo nessa carreira? Eu já estava atuante como síndica profissional, só que eu encontrava muita dificuldade e também não estava segura de entrar na área porque eu não tinha conhecimento nenhum. E por mais que eu já tinha feito a prova e tudo mais, é só no dia a dia mesmo ali que você aprende. Eu trabalho com uma imobiliária, eu trabalho autônoma, eu deixo isso quieto. E assim, foi de Deus mesmo, caiu do céu, foi. Na hora que eu vi os dois, vou lhe cumprimentar, né? Porque eu entrei primeiro na turma e bateu. Deu tudo certo. Estamos aqui até hoje, já Então, eu queria que 8 você meses. contasse assim, a gente se conheceu lá tal, mas você teve essa experiência como síndica profissional, você Sim. também trabalhou na Sescom, né? Isso, Que é trabalhei 6 administradora de anos na condomínios, 6 Sescom. anos, você teve contato com o mercado imobiliário, com Isso. corretores, você fez o TTI, né? Exatamente. Depois o Cresce precisava fazer o registro e passar pela solenidade, aquela Isso. coisa toda. Mas esse me chamou atenção, essa dúvida que você ficou. Vou montar imobiliária, eu vou trabalhar como corretora. Como você via o mercado imobiliário antes? Certo. Eu via totalmente oculto, né? Porque eu sempre tive muita facilidade de lidar com pessoas. O fato de eu ter tirado o Cresce, de despertar essa curiosidade, essa vontade em mim, foi porque, como eu tinha contatos com proprietários e inquilinos, e sempre, eu tô vendendo meu apartamento, você não sabe quem quer comprar e tal. Falei, gente, eu acho que dá para eu ligar, né? Uma profissão com a outra, porque eu já estou no ramo. Porém, eu ficava insegura porque, assim, nessa questão de negociação, eu acredito que eu tenho uma facilidade. Porém, a parte estática mesmo, de documentação, da parte de advocacia, de contrato e tal, eu não tinha conhecimento nenhum. E o curso do Cresce, do TTI, também não ensina. Não dá essa base Não pra dá essa gente, né? base. Então, você É sai dali raso, né? Explica muito uma raso. coisinha, outra, mas Muito, não é. isso, é. Então, assim, era para mim totalmente obscuro mesmo. E quando eu recebi o convite e que foi me falado que aqui era uma escola mesmo, uma universidade, que você passa por um curso, que você faz a FIC, que é a formação inicial de corretores, que você tem contato com outras pessoas que estão na mesma fase que você, isso me encantou. Então, logo na primeira reunião que a gente fez no recrutamento com outros corretores, estagiários, outras pessoas estavam começando ali, eu já estava um passinho a mais, porque eu já tinha o Cresce, né? Então, a gente começou tudo junto, e quando eu tive contato com, assim, não é pessoas da região de Franca, Ribeirão Preto, é do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, isso me encantou e eu fui aperfeiçoando. Um mês após a gente foi para Ribeirão Preto, eu e mais uma equipe que também estava começando. E você ter contato com outras pessoas
que estão passando, que já passaram por todo o processo que você está passando, a insegurança, ai, quando que vai sair minha primeira venda? Ai, será que eu estou fazendo certo? Ai, será que nunca vai acontecer? Então, assim, te dá um norte e uma inspiração e motivação mesmo. Né? Já estamos aí há 8 meses, já com resultados, graças a Deus, e eu sei que ainda tem muito para frente, mas eu estou bem confiante, né? E bem acolhida também. É interessante o que você está falando, vai passando um filme na cabeça, né? Assim, da sua história. Sim. Aqui. E realmente, assim, eu estou como delegado do CRES, tenho contato com muitos corretores que passa pelo TTI, né, Técnico em Transações Imobiliárias, habilita, mas realmente gera muita insegurança na prática, porque começa a vir perguntas, falei, agora, o que eu faço? Como é isso? Né? E aqui realmente é uma empresa que tem 52 anos, exatamente. Né, que é americana, né, está no Brasil há 14 anos, sim. Certo? E está em Franca. Então, quer dizer, a gente faz parte de uma empresa que está no mundo inteiro, exatamente, né, que na americana, um modelo de negócio, né, transforma a vida do corretor, que ao invés de ser corretor de imóveis, aquela pessoa física e tal, em corretor empreendedor. Exatamente. E para ele ser empreendedor, ele precisa se cercar de muita informação e muita técnica. Exatamente. E eles têm a Universidade Remax, né, que nos oferece, e aí é onde facilitou para você. E mesmo assim a gente fica assim com alguma dúvida, mas será que, igual você falou, será que eu estou fazendo certo e tudo? Mas aí você tem um respaldo, né, de uma equipe enorme. Nossa, a equipe que eu estou, né? O Aguinaldo é meu gestor, então assim, tudo que eu preciso, toda a base, pode ser qualquer horário, qualquer momento, qualquer dúvida que pra gente fala assim, nossa, eu acho que eu tô fazendo uma pergunta besta, né? Mas a gente não pode ficar com isso na mentalidade na cabeça, porque pra passar para o cliente, você tem que ter total autoridade. Tudo. Exatamente. Né? E então, assim, eu me sinto muito acolhida aqui, eu tô na retaguarda de profissionais de não é 2 anos, 4 anos, são quase 30 anos, né? E também da Remax, né? Que já está aí há 52, 53 anos no mercado, então não é à toa. Não, né? E tem uma coisa que você falou. Quando a gente está exercitando o empreendedorismo, né, o empreendedor, ele não tem pergunta besta, não tem pergunta boba. Né? A gente já vira essa chave. Às vezes, quando a pessoa fez, nossa, mas eu vou perguntar isso, eu tenho vergonha de perguntar. Não pode ter, né? Não pode. Precisa perguntar, atualizar, né? Porque você quer pro bem. Você está perguntando para saber, para poder ser mais assertiva, né? E nessa trajetória sua, desses 8 meses, né? Como vamos separar de 4 em 4, né? O primeiro turno de 4 meses e esse outro de 4 meses. O que você viu nos primeiros 4 e depois você vai contar como que foi os outros 4. Ok. Na minha primeira, no primeiro primeiro ciclo, eu tive a experiência da minha primeira venda, né? E essa venda foi, assim, caiu do céu mesmo. Eu falo que quando é de Deus, tudo vai acontecendo. E a minha cliente, ela veio toda insegura do mercado tradicional, certo? Então, nós apresentamos. Ela já estava procurando imóveis? Ou ela estava vendendo? A cliente vendedora. Ah, sim. A pessoa queria vender, estava no mercado tradicional. Estava no mercado tradicional, sem respaldo, sem nada, né? Já estava nas principais imobiliárias da cidade e nada acontecia, ninguém ligava, uma visita ou outra que só gerava curiosidade. Então a gente eu tive todo o apoio da Luriele, que ela foi comigo. Então, assim, por ser a minha primeira visita e tal, eu tive todo esse apoio aqui dentro. E a gente conheceu ela, e assim, foi uma conversa muito saudável, uma pessoa muito do bem, muito tranquila. E ela sentiu, porque depois ela me deu o feedback, ela falou, eu senti uma segurança tão grande em vocês e uma autoridade tão grande que eu tive vontade de conhecer. Eu falei, por que não, né? Já tô aí há 4 meses no mercado tradicional, nada tá acontecendo. E quando a gente apresentou o nosso plano de marketing, explicou sobre a empresa, explicou esse diferencial nosso, ela se encantou. Então, a gente eu fiz um trabalho muito rápido ali, já fiz o ACM, apresentei para ela, o imóvel dela estava precificado da forma incorreta. Então, a gente apresentou, ela entendeu
porque se estivesse da forma correta e alguém trabalhando ali de forma séria, já tinha acontecido, Entendi. né? E logo a gente já subiu o imóvel e a gente teve a felicidade desse imóvel ser vendido em 2 dias. Eu subi o imóvel na quinta-feira, no sábado a cliente me procurou, e a cliente compradora, e ela me falou, a gente pode marcar amanhã, no domingo, 9 horas da manhã. Olha só. Aí eu falei, claro que sim, né? E depois ela falou, olha, não é qualquer pessoa que faz isso, não. Falei, claro que sim. Aí já logo entrei em contato com o cliente vendedor e fomos. À noite mesmo ela já me deu o respaldo, porque eu acho que foi tudo um conjunto, né? Foi o bom atendimento, a prestatividade e tudo mais. E depois a gente trabalhou com financiamento, então eu tive esse contato com financiamento, foi muito interessante, porque nessa parte era tudo muito novo para mim. Aprendizado, falei, né? Nossa, total. Falei, gente, como que funciona? Então aí depois eu fui, primeiro é a proposta, você tem que assinar uma proposta para segurar as partes e você, e depois você passa. Detalhe, a gente também tem todo uma equipe aqui na parte de financiamento, né? Sim. O correspondente e tudo mais. Então, assim, a nossa parte é realmente o atendimento ao cliente. Depois que entrou, fechou proposta, a gente tem todo o setor para cada segmento, né? Então, a correspondente trabalhou essa parte do financiamento. Depois a advogada trabalhou a parte do contrato. Isso mesmo. E foi assim, algo que foi ocorrendo. Aí todo flui, mundo né? A coisa vai acontecendo, né? E aí você vai pegando experiência, e eu vou agradar no final ali na entrega das chaves, você dá um presente para o seu cliente, é a realização de um sonho, e a pessoa te abraçar e falar, nossa, se não fosse você. E detalhe, a partir disso, hoje já surgiram indicações através dessa venda de amigos e tal, que já me indicaram para também trabalhar a venda. Olha que beleza. Isso é então, muito assim, bom. Realmente é um fruto, é um passinho de formiguinha. E a gente, de saber assim, que você está fazendo parte de um momento especial da vida da pessoa, Nossa, é muito gratificante. É muito gratificante. Para mim é o que vale a pena. Tanto que eu te perguntei, o ciclo, você falou 8 meses, eu perguntei o primeiro ciclo, Sim. porque o primeiro ciclo, geralmente, as pessoas vêm e começam a aderir ao modelo, né? Uma maturação natural de entender, de pesquisar, de assistir, de participar das aulas da universidade, Sim. né? Geralmente as pessoas não performam, não realizam venda nesses primeiros 4 meses. Sim. E com você conseguiu atingir. Então, por isso que eu perguntei para você separar em 2 ciclos. Então, parabéns, Obrigada. né? E realmente a pessoa ficou lisonjeada, viu a diferença, Sim. viu o profissionalismo, né? E isso aqui a gente forma a pessoa para dar o atendimento que o cliente merece. Exatamente. Né? E não aquele descaso, ou faz de conta que atende. Não, vou ver para você, mas não vê nada. É igual o brasileiro tem mania, né? Você não encontra uma amiga faz tempo. Aí, oi, Estela, tudo bem? Vamos ver. Não, vamos encontrar, vamos sim. Quando? Eu te ligo. A gente marca, eu te ligo. E vai e leva isso também para o lado profissional, que é um absurdo, né? Exatamente. Então, no profissionalismo, você precisa definir. Você vai atender um cliente, ele quer que você faça a venda do imóvel dele. Isso. Então, você vai, conhece o imóvel, conhece a pessoa, vê a questão, analisa a documentação, está apto para vender. Exato, né? Isso é importante. E faz esse estudo de mercado que a universidade nos ensina, o FIC nos ensina, e nós estamos aqui sempre para validar. Exatamente. Então, assim, a coisa é muito séria, né? Com muito respeito e sabendo aonde está colhendo esses dados. Então, parabéns pelo primeiro ciclo. Isso. E o segundo ciclo de 4 meses? O segundo ciclo eu já me senti mais preparada, né? A gente fez uma mudança aqui, né, na imobiliária, que formaram-se os grupos. Então, antes, se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para uma pessoa, e quem tiver ali eu pergunto, tal, porque aqui todo mundo é muito experiente. Então, ficou mais centrado, mais organizado, e eu me senti mais preparada. Aí aconteceu minha segunda venda,
que foi com corretores parceiros de fora, foram muito bem-vindos. Fazemos parceria, tá vendo? Tem uns aí que falam, não faz. Fazemos. Eu faço parceria, você faz parceria com a gente conhece, né? A gente precisa conhecer primeiro. E nesse respaldo, a minha cliente até me disse, a minha cliente vendedora, né? Ela falou, se não fosse você e se não tivesse sido dessa forma, eu tenho certeza que eu teria ficado muito perdida, né? Porque ela tá tendo todo o respaldo de documentação, de matrícula, no caso, extinção de usufruto e tal. Ela falou, eu nunca imaginava que... Você vai aprendendo um monte de coisa, e eu né? aprendendo junto. Averbação, está faltando. Eu falava, gente, o que é isso? Regularizado na prefeitura. Então, assim, tudo que acontece no dia a dia, todas as informações que a gente traz, a gente não age sozinho, né? Não simplesmente passa para o cliente o que eu acho que deve ser feito. Porque a gente tem que ter humildade também de saber que a gente está aprendendo. Isso é muito importante, você falou, não é o que acha, é o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Você verifica todas as possibilidades, qual é a solução perante esse obstáculo, isso. Né? E nós damos a solução. Exatamente. Então isso é importante. Seguir o beabá ali não tem como dar errado. E a transparência. Né? E eu tenho como meu lema assim, que independente, lógico que é o meu trabalho, é dinheiro e tudo mais, mas independente, você tem que levar que você está ajudando. E a partir do momento que você está ajudando uma pessoa, que você se entrega, coloca toda a sua energia, seu coração ali, as coisas acontecem, né? E depois a venda é consequência, o dinheiro é consequência, as indicações, a sua carreira alavancando. Então, esse período dos últimos 4 meses, eu tô bem confiante, né? Teve a virada do ano e tal, em janeiro também, olha, vamos focar bastante em janeiro, que dá bastante resultado, e realmente foi. Então, assim, tô muito feliz, muito realizada e motivada também para 2025, só tá começando. Maravilha. É interessante, porque você estava lembrando que foi um cliente que falou isso, né, do jeito dele. Ele ficou tão feliz com o atendimento, com esse critério, com esse respeito, com a análise que teve. A casa dele é uma casa que estava precisando de reforma, mas era pintura, mas alguns reparos, né? E todo mundo que passou por lá, segundo ele, passou mais de 15 colegas nossos corretores, ficava de ver, ficava de fazer alguma coisa, falava o valor ou concordava com o valor dele. Nunca apresentou um trabalho para ele para viabilizar a venda desse imóvel, né? E não virava nada. Às vezes ia outro corretor com algum cliente, mas também não falava o que esse cliente falou, se gostou, se não gostou, se teve proposta, se não teve. Isso 6 meses ele pelejando com isso, né? E ele veio para cá, né? A gente faz um anúncio com o Valdes Rodrigues no rádio, ele escutou. O Valdes é uma pessoa que sempre acompanha os loteamentos da Parra, né? Me conhece, é cliente nosso também de locação e já comprou imóvel através da Remax com o Aguinaldo. Legal. Né? Mas qual que é o comentário que ele fez? Ele falou assim, antes eu estava indo no pronto-socorro. Você chega lá no pronto-socorro, você está com uma dor, né? O cara fala, nem te olha direito, tem aquele monte de gente também, né? E tal, e fala assim, toma isso aqui. Então, eu ia, como diz, então de vez em quando um corretor me dava uma aliviada, mas não resolvia, né? E vocês deram um trabalho, deram um atendimento com muito respeito, tudo como se eu estivesse pagando uma consulta particular. Quer dizer, aí eu como estou como delegado e tenho 36 anos de carreira de corretor, eu fico triste. Porque tem muitos corretores que até eu falo que eles são desavisados. Quando eu falo desavisados, eles falam, o que você está falando? É porque, gente, precisa antenar. O que você está fazendo? Você tem uma profissão. Qual o escopo dessa profissão? Qual é o seu papel, né, nessa profissão? Isso com todo mundo. Estou dizendo com um engenheiro, com um advogado, entendeu? Só para não falar, tem muitos corretores bons. Sim. Muitos bons. Mas está tendo muito aventureiro também que está desavisado, isso em todas as profissões. Então aqui a gente
juntos, né? A gente constrói isso. Não é um falando, o outro obedecendo, quer dizer, nós somos associados. Exatamente. Né? A corretora empreendedora Estela, né? Ela é associada à franqueada da Remax aqui em Franca. Exatamente. Né? Olha então a autoridade. nós participamos juntos dessa construção. Estamos em constante evolução, estamos sempre aprendendo. Então é muito bom esse depoimento seu, porque mostra o diferencial. O que esses clientes viram é justamente esse diferencial. Aumenta o nível, né, de profissionalismo. Com certeza. Eu não me imagino trabalhando no mercado tradicional, porque eu considero que quando eu decidi mesmo de focar na carreira e tal, eu já vim para a Remax. E eu vejo que hoje é muito fácil você ser corretor, é só você tirar o Cresce. Né, e que eu vejo o pensamento das pessoas lá fora. E por eles não terem essa escola mesmo, essa universidade, saber como que funciona, acho que é por isso que torna difícil algumas questões para nós, né? Então, se todo mundo tivesse essa conscientização, uma pessoa que quer comprar e quer vender, e ter um profissional ali dedicado e contratado, assim, digamos, para lutar pela sua causa e tal, realmente para não ser só mais um imóvel na prateleira, eu acredito que até o mercado em Franca teria melhores olhos, né, e alavancaria em mais. Claro. Nosso objetivo é que a Remax cresça cada vez mais em Franca e que tire essa cultura, né, de que, não, eu vou colocar em várias imobiliárias que você perde totalmente o controle porque a chance de venda vai ser maior. E não é. Não é, os portais são um só, você tendo um corretor não tem nada mais gratificante que a pessoa perguntar, esse imóvel ainda está disponível para venda? E você ser o gestor daquele imóvel, e você ter autoridade, não precisar perguntar. Fica perguntando, né, porque gera frustração, e né? às vezes aquele imóvel você só sabe porque um corretor do outro corretor que pegou carona, falou para você, e você tem que ir fazendo aquele telefone sem fio para saber se o imóvel tá disponível, e ainda lidar com a insatisfação de corretor que simplesmente só fez uma ponte ali, de ligar um corretor no outro e querer pegar a garupa. Não, vamos rachar comissão. Aí eu fico, gente, não é possível que isso funcione dessa forma, né? Então, o meu objetivo, ainda quero ver Franca, assim, num nível muito elevado do que a gente tá hoje, e a Remax entrar como cultura mesmo e mudar, virar a chavinha realmente. Assumir, né, esse posto, né? É como deu o exemplo do médico, como tem muitos médicos que cuidam daquela família, cuidam daquele paciente, sabe o histórico, né? É diferente. Eu costumo dizer, você faz o imposto de renda, você tem alguém, né? Se você não faz sozinho, você tem alguém que você confia para fazer seu imposto de renda. Né? Você tem alguma causa, geralmente você vai procurar um advogado para você ter uma ligação com ele. Você é um médico, você vai fazer algum procedimento estético, né, que vocês gostam de fazer muito, vai também averiguar qual é o pró e o contra de cada um até chegar naquele para poder validar. E aqui é a mesma coisa. Mas eu quero falar uma coisa que me despertou em você desde o começo, e hoje eu vou dizer. Sim. Foi justamente esse caráter que você tem. Porque a maioria das pessoas que está nos condomínios, às vezes até o porteiro, você entendeu? Ele fica querendo fazer a corretagem porque ele passa a informação. Tem um que quer vender, um quer comprar. E aí ele pega e tira o Cresce. Mas continua fazendo a profissão dele. Só para ter autoridade, falar, não, eu tenho o Cresce, você tem que me pagar a comissão. Isso. Então esse tem que não existe. Não existe. A gente constrói. Exatamente. Né? A gente edifica. E você não entrou nesse... Eu costumo dizer que é o submundo do mercado imobiliário, que fica essas pessoas querendo aproveitar, dando uma de boazinha, né? Na frente do cliente, de quem quer comprar e quem quer vender. Ontem eu estava vendo uma matéria, inclusive de Goiânia, uma imobiliária dando golpe, vendendo imóvel que não era das pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, está tendo muito golpe. A gente precisa ficar muito atento com isso. Tá? E, pessoal, denuncie no Cresce. No site do Cresce você pode fazer denúncia. Se apresentando, colocando seus dados, mas pode também fazer denúncia anônima, se você não quiser se comprometer com a pessoa. Não tem problema nenhum. Precisamos denunciar.
Porque sem a denúncia a gente não abre a sindicância, entendeu? Isso. Então tem muita gente fazendo lambança. Câncer também, né? Exatamente. Então tem... eu falo, os desavisados. A pessoa tem o título, mas não tem o comportamento que a profissão deve ter. Mas você citou até quando o porteiro tira o Cresce, porque eu já passei por situações que ele não tinha Cresce e eu era síndica e tal, e isso não pode, até porque se ele está no horário que ele está exercendo o serviço dele de porteiro, de zelador, ele não pode exercer outra profissão. Né? E isso dá até justa causa e tudo mais. E já teve casos de justa causa, né? Perdeu o emprego, né? Por ganância e tal, e querer realmente... você vai lá, tem todo o seu trabalho, você paga a anuidade do Cresce, você atende o cliente e a pessoa simplesmente se acha no direito de ter... E ficam bravos e tal. E já aconteceu comigo, e esse funcionário foi desligado, porque realmente é desonesto, né? É falta de respeito com o corretor... Com porteiro vigilante, né? Tá ali. E aí tá fazendo outra coisa? Não pode, é desvio de função, né? Não. Então, assim, são obstáculos, são coisas que a gente passa durante o dia a dia, mas a gente não pode desistir, né? Acho que o propósito maior, que é você atender o cliente, realizar o sonho dele, fazer parte do sonho dele, você tem que levar como base na sua vida, porque toda profissão tem sua dificuldade, né? E essa é a nossa, mas bola pra frente, um dia de cada vez. Mas você sabe que aí vem essa questão, às vezes a pessoa, ou seja porteiro, ou seja o zelador, ou seja até o próprio síndico, por desconhecimento, tá achando que tá ajudando. Nesse negócio de ajudar, vem e fala assim, mas você não tá ganhando nada com isso, o cara começa a querer operar numa coisa que ele não sabe. E isso é exercício ilegal de uma profissão. Exatamente. Né? Mas, do outro lado, eu digo que tem muitos corretores, que eu digo que são os desavisados, que falam, se você, porteiro, me passar alguma coisa, eu vou te dar tanto de comissão. Isso, gente, isso é muito errado. É muito errado, é sério isso daí. O próprio corretor mancha o próprio corretor fica... Né? Veja bem, você ser grata para uma pessoa, né? E a gente receber um vinho, tá tudo certo, mas dinheiro, participar do negócio, quanto que é de comissão, quanto que é isso aqui, tá errado. Tá errado. Né? É como se a gente fosse no médico e falasse, quanto que é a consulta do senhor? Né? É 500. Né? Eu vou te indicar para um monte de gente e cada cliente meu que vier que eu estou indicando e o senhor atender aí, o senhor tem que me dar 200, tem que me dar 100. Isso não existe. E a pessoa já vai se achando no direito, né? E vai começar a se achar no direito, inclusive. Porque já está tão avançado o nível aqui em Franca, porque eu sei que a gente tem conhecimento, tem contato com outros síndicos, com a maioria dos prédios aqui, e realmente os porteiros já estão se achando no direito e já não estão nem disfarçando mais. Para você ver o tanto que o nível já está acima. Então a gente tem que ir passando por essas coisas aí, mas... Eu ia falar mais coisas, mas agora vamos mudar de assunto, que você já ficou, né? Assunto down. Que dentro da Remax, agora em novembro, né? Nós participamos do Summit, né? E depois teve o Agente Summit. Sim. Né? Que Summit nada mais é do que você fazer um planejamento. Isso. Certo? O que você achou? Qual foi essa experiência desse planejamento da Estela pessoa física, planejamento financeiro, né? Da Estela pessoa física, da empresa Estela e dos sonhos da Estela. O que você me fala disso? Eu acho que tudo que a gente não coloca no papel, que você não visualiza ali, não realiza. Então, a gente realmente tem que tirar da cabeça, dos planos ali e tal, e colocar no papel. Então, a partir do momento que você tem uma visualização geral de todas as áreas da sua vida, você já começa a ter um norte, às vezes você está desviada ali, o resultado não é o que você espera e tal. Então, para mim foi muito interessante, porque quando eu já havia fazer meus planejamentos financeiros, sempre tive esse hábito e tal, mas conheço pessoas que não fazem, né, uns profissionais que não fazem, e dá para ver a diferença, né, porque a rotina melhora, seus objetivos melhoram, você sabe onde você tem que ir, nesse mês eu tenho que fazer isso. Você descobre que você custa cara, né?
demais. Descobre que você tem que cortar um pouquinho de gastos supérfluos. Mas é só você se dedicar mais que dá tudo certo. Então, para mim, quando eu coloquei no papel e eu vi o quanto que eu precisava para ter o conforto que eu gosto todos os meses, de ir num bom restaurante, de viajar e tal, quanto que eu custava, tanto para minha pessoa física, para minha empresa a mesma coisa. Então, quando você tem bom, né? Total. A gente somos duas pessoas diferentes, né? Então, quando eu tive aquele valor, aquele X valor, e saber que eu tenho que atingir aquele valor todos os meses, eu tenho aquele norte, então a motivação é real. Então, eu, pelo menos, sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, se eu não atingir aquele objetivo no mês, alguma coisa aconteceu, o que eu tenho que fazer? Tudo bem, pode ser que em algum mês, porque também não depende só da gente, mas né? Mas a gente também reflete e começa a descobrir... a gente se cobrar, né? Isso. Porque às vezes tem alguns meses que, igual a gente comenta aqui, às vezes você vende muito, né? E depois você fica sem imóveis para vender, porque você tem que angariar, né? Pegar imóveis, atender os vendedores para poder... Abaixou o estoque. Vender. Abaixa o estoque, dá aquele desequilíbrio. Isso. Então, ali você aprende que tem que equilibrar esse estoque também. Exatamente. Aí um mês compensar o outro, Exatamente. né? E a gente ia fazendo essa jogada e não perder o foco. Por isso que a nossa avaliação, né, e premiação interna aqui era trimestral. Isso. Né? Porque você pode... Janeiro foi bom, de repente... Fevereiro você vai plantar e colhe em março. Geralmente é assim. E o mercado imobiliário, desculpa, ele é ocioso. Não adianta, a gente depende de várias métricas. Então, tem política, tem o momento atual do mercado, tem taxa de juros, tem os bancos, igual, por exemplo, tem as fases que o banco está sem recurso. Então, tudo depende, né? Então, a gente tem que ter essa maturidade também de se doar. Quando a situação tiver legal, você se doa, a resiliência, e depois no outro mês que não for tão bom, porque se culpar também, e como a gente é empreendedor, que hoje você tá aqui, tá tudo mil maravilhas, de repente isso faz parte, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, para mim foi uma experiência muito legal de saber que tem uma empresa também. E detalhe, aqui a gente, não que se cobra, mas a gente fez um compromisso, né? Não só com a gente, tem pessoas que fazem compromisso só com você mesma e não vai. Então, eu pelo menos, eu sinto que eu performo mais quando eu tenho alguém para me cobrar. Né? Então, vou aqui fazer a gente tem... academia, exercício sozinho e com personal, né? Personal, exato, porque ele tá ali te cobrando. Então, a Remax dá todo esse respaldo de falar, você fez um compromisso com você mesma, vamos olhar, vamos ver o que pode melhorar e tal, vamos atingir o seu objetivo juntos, porque aí todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Exatamente. E motivado. Então, para mim, o Summit foi uma experiência muito legal. E de saber que faz parte da empresa, não foi algo assim que foi criado e tal, faz parte da empresa, do nosso dia a dia aqui. E para mim, assim, eu tenho um objetivo grande esse ano, tenho muito para trabalhar, mas a gente não tem preguiça de trabalhar. E tanto que os mais de 10 mil agentes que tem no Brasil inteiro faz. Né? E todos do mundo inteiro faz, não é só aqui. Então não é à toa. Todos os colegas fazem. Maravilha, se quiser completar mais alguma coisa que você quer deixar para quem vai te ouvir, né? Vai te ver... Eu só queria agradecer mesmo, agradecer toda a equipe, agradecer a Vanessa e o Marcos, e também deixar um recado para você, que se você está entrando no mercado imobiliário agora, e assim como eu, estava todo inseguro, e não sabia por onde começar, e tem toda essa questão também de respaldo, né, de ter uma agência ali mesmo, com todos os segmentos, para você saber seguir e tal, vem para a Remax, vale a pena conhecer, é uma experiência incrível. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte, não é a primeira agência em Franca, né? Mas é a primeira que está realmente performando e está dando resultado. Então, a gente tem um objetivo grande aí pela frente. Quando a gente ser referência na região, eu vou ter muito orgulho de falar, né? Eu estive desde o comecinho. Tá construindo junto, isso, né? Um exatamente. tijolinho de cada vez. É isso. Obrigado, Estela, pela sua participação, pelo seu tempo. E valeu, pessoal. Até a próxima.